materiais didáticos existem há muito tempo. Eles auxiliam na compreensão de conteúdos e na promoção da aprendizagem que se espera atingir. Bons materiais didáticos indicam ótimas oportunidades de aprendizagem. Prezados professores e professoras, sejam bem-vindos aos encontros temáticos do programa Caminhos para a Cidadania. O programa Caminhos para a Cidadania oferece às escolas participantes livros com histórias, exercícios, encartes e jogos, além de várias atividades que constam em seu site. O conjunto desses materiais, somados com as atividades extracurriculares, é chamado de material didático. Todos eles foram elaborados conforme as orientações da teoria da aprendizagem significativa, e por isso podem ser chamados de materiais didáticos significativos. Tendo-se em vista instrumentalizar você, professor, para atuar de forma otimizada e efetiva com a teoria da aprendizagem significativa em todos os momentos da sala de aula, vamos aprofundar informações sobre como se pode aplicar essa teoria no desenvolvimento de materiais didáticos no contexto do programa Caminhos para a Cidadania. De acordo com a teoria da aprendizagem significativa proposta por David Ausubel, os alunos adquirem grande parte dos conhecimentos por meio da aprendizagem receptiva significativa, que é facilitada por um ensino expositivo apropriadamente elaborado e por materiais didáticos adequados. O corpo básico de conhecimentos de qualquer disciplina acadêmica, e por que não dizer, de qualquer pessoa que já passou pelo ensino formal, é adquirido dessa forma. É graças a ela que a humanidade construiu, armazenou e acumulou seu conhecimento e sua cultura. É importante saber que receptiva não é sinônimo de passiva, pois o mecanismo da aprendizagem significativa é fundamentalmente um processo cognitivo dinâmico. A tarefa inicial de qualquer profissional que se propõe a produzir materiais didáticos consiste em programar, organizar e sequenciar os conteúdos. Isso facilitará a ancoragem dos novos conhecimentos na estrutura cognitiva, evitando a aprendizagem mnemônica ou repetitiva. Quando não existem conceitos relevantes na estrutura cognitiva do sujeito, as novas informações são aprendidas de forma mecânica, uma vez que as novas informações não se relacionam com as já existentes. Assim, não ocorre a aprendizagem significativa. Os materiais didáticos devem contemplar as disciplinas acadêmicas. Cada disciplina acadêmica tem uma estrutura de conceitos articulada e hierarquicamente organizada, que constitui o sistema de informações dessa disciplina. Esses conceitos estruturais podem ser identificados e ensinados a um aluno, constituindo uma espécie de mapa intelectual que poderá ser usado para analisar o domínio particular da disciplina e nela resolver problemas. A determinação de quais são os conceitos gerais e inclusivos, de quais são os conceitos subordinados de um corpo de conhecimento e de como todos esses conceitos estão organizados estrutural e hierarquicamente não é uma tarefa fácil. Porém, uma vez identificados os conceitos mais gerais e os mais específicos de uma disciplina ou corpo de conhecimento, eles podem ser dispostos hierarquicamente num diagrama bidimensional, que pode ser utilizado para fins instrucionais. Tais diagramas podem ser chamados de mapas conceituais. Os mapas conceituais procuram refletir a organização conceitual de uma disciplina, ou parte de uma disciplina, isto é, sua existência é derivada da própria estrutura conceitual da disciplina. Assim, o problema principal para a produção de materiais didáticos para fins de aprendizagem significativa consiste na aquisição de um corpo organizado de conhecimentos e na estabilização de ideias interrelacionadas que constituem a estrutura da disciplina. Por isso, em situações de ensino, deve-se utilizar recursos que facilitem a passagem da estrutura conceitual da disciplina para a estrutura cognitiva do aluno, de forma a tornar o material significativo. Um dos maiores trabalhos do professor consiste, então, em auxiliar o aluno a assimilar a estrutura da disciplina e a reorganizar sua própria estrutura cognitiva mediante a aquisição de novos significados,
que podem gerar conceitos e princípios. Cabe ao professor facilitar a aprendizagem significativa de seus alunos. Portanto, os materiais instrucionais devem ser elaborados de modo que possibilitem aos novos conhecimentos serem relacionados de forma substancial e não arbitrária com aquilo que o sujeito já conhece, e que este adote uma atitude ativa para estabelecer as mencionadas relações. Os materiais instrucionais também deverão facilitar a aprendizagem significativa se uma nova informação tiver algum tipo de correspondência com outras com as quais o aluno já esteja familiarizado, e também se o aluno adotar algum tipo de estratégia correspondente para assim proceder. Em contrapartida, se a tarefa consistir em associações puramente arbitrárias, como na associação de pares, quebra-cabeças, labirinto ou aprendizagem de séries, ocorrerá a aprendizagem automática. Esse tipo de aprendizagem também ocorrerá se faltar ao aluno o conhecimento prévio relevante necessário para tornar a tarefa potencialmente significativa, e também se adotar uma estratégia apenas para internalizar o novo conhecimento de forma arbitrária e literal. Por exemplo, memorizar uma série arbitrária de palavras. Os materiais didáticos devem ser elaborados de acordo com o planejamento de ensino, isto é, conforme a seleção de atividades de aprendizagem que melhor se adequem à estrutura cognitiva existente, os conhecimentos prévios, e que incorporem os conceitos e habilidades identificados no plano de currículo, o que define as disciplinas de um curso. A elaboração de materiais instrucionais específicos para a aprendizagem significativa envolve pelo menos 4 tarefas fundamentais. Inicialmente, deve-se determinar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino, identificando os conceitos e princípios unificadores, inclusivos com maior poder explanatório e propriedades integradoras, e organizá-los hierarquicamente, de modo que progressivamente abranjam os menos inclusivos até chegar aos exemplos e dados específicos. Em seguida, é importante identificar os subsunsores, conceitos, proposições e ideias claras, precisas e estáveis, relevantes à aprendizagem do conteúdo a ser ensinado, os quais o aluno deveria ter em sua estrutura cognitiva para poder aprender significativamente o conteúdo. A terceira etapa consiste em diagnosticar aquilo que o aluno já sabe, determinar, dentre os subsunsores especificamente relevantes, quais os que estão disponíveis na estrutura cognitiva do aluno. Finalmente, deve-se utilizar recursos e princípios que facilitem a passagem da estrutura conceitual da matéria de ensino para a estrutura cognitiva do aluno, de uma maneira significativa. A tarefa do professor aqui é auxiliar o aluno a assimilar a estrutura da matéria de ensino e organizar sua própria estrutura cognitiva nessa área de conhecimentos, por meio da aquisição de significados claros, estáveis e transferíveis. Deve-se enfatizar a importância da estrutura cognitiva pré-existente e a organização significativa da matéria de ensino como preocupações principais no planejamento da ação didática. São esses 2 princípios que irão auxiliar na elaboração de materiais didáticos e nas técnicas de avaliação. Os materiais didáticos, portanto, devem contemplar processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, organizadores prévios, prática e treino. Processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. As ideias gerais e mais inclusivas da disciplina devem ser apresentadas no início, para somente então serem progressivamente diferenciadas em termos de detalhe e especificidade. A reconciliação integrativa é o princípio pelo qual a programação do material instrucional deve ser feita para explorar relações entre ideias, apontar similaridades e diferenças significativas, reconciliando discrepâncias reais ou aparentes. Além dos processos de diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, a produção de materiais instrucionais deve considerar os organizadores prévios. Organizadores prévios.
São materiais introdutórios apresentados antes do próprio material a ser aprendido. Consistem num material de maior nível de abstração, generalização e inclusividade do que o novo material que se vai aprender. A apresentação de um organizador prévio, antes de uma lição ou de um texto, proporciona uma ponte entre o que o sujeito já conhece e aquilo que necessita conhecer, para assimilar significativamente os novos conhecimentos. Sua função é proporcionar uma andaimaria ideativa, scaffolding, para a retenção e incorporação estável do material mais detalhado e diferenciado que se vai aprender. Por isso, devem ser expressos na forma mais familiar e simples possível, sendo facilmente compreensíveis pelo aluno. Prática e treino. A prática e o treino não devem ser vistos como uma simples atividade de memorização, mas sim como uma ação direta e ativa do aprendiz sobre o material didático a ser utilizado. É uma das principais atividades que influencia a estrutura cognitiva. O impacto cognitivo da apresentação inicial do novo material a ser aprendido é determinado pelos atributos organizacionais das ideias estabelecidas na estrutura cognitiva com a qual a tarefa de aprendizagem está relacionada. Pelo estabelecimento desses novos significados na estrutura cognitiva, tais operações influenciam, por sua vez, a resposta do aprendiz aos ensaios subsequentes da mesma tarefa e sua aprendizagem de novos materiais relacionados. Uma única apresentação de novas ideias, relativamente simples, às vezes, é suficiente para resultar em retenção de longo prazo, dependendo, é claro, do aprendiz. Já as ideias mais complexas poderão requerer um número de revisões suficientemente espaçadas para serem retidas por longos períodos e para serem suficientemente claras e estáveis para terem valor de transferência a novas ideias. Você já percebeu que a teoria da aprendizagem significativa não é simples e ainda há muito a ser estudado. O livro didático sobre educação no trânsito apresenta as principais características propostas. Agora é com você! Ao preparar materiais didáticos, contemple processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Elabore organizadores prévios de memória e incentive a prática e o treino de seus alunos. Nos encontros temáticos, há boas oportunidades para aprofundar esses conhecimentos. Participe sempre para que, em conjunto com seus colegas e formadores, aprendam cada vez mais. Bom trabalho!